Shalom, shalom, bom dia. Entrou mais algumas pessoas, né? Como estava falando, vocês precisam estar acompanhando com a ficha de vocês, tá? E a gente está na página 2 ainda. Já falamos tanta coisa, né? Só estamos na página 2 do questionário. E hoje a gente vai falar sobre esse item 2, atividades místicas e tratamentos que já fez, uso de energias cósmicas e mentais. Vocês precisam estar com o questionário, queridos, porque assim, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? E o fato de você marcar nesse questionário, amém, Moema, marcar nesse questionário tudo que você fez é uma confissão. Pastora, mas eu tenho que confessar para alguém? Queridos, às vezes, você já está aqui reconhecendo que você precisa de libertação, amém? Tem coisas que você vai fazer aqui e vai resolver, tem coisas que não. Aquilo que você vê que não resolveu, que você está sendo atacado, ou que você sente ainda sintomas, daí você vem e confessa. Tem que ser para mim? Não. Talvez você lá na frente vai ver, olha, isso aqui ainda está sobre a minha vida. E você vai estar com alguém, talvez não seja comigo, né? Mas o importante é que você tenha entendimento. Aquele que confessa e deixa. E aquele que confessa para o outro alcança a cura. Então, quando esse pecado, né, ele já se tornou uma doença, ele faz parte já da sua vida, então realmente ele precisa ser confessado. E se você vê alguma coisa que você sente a necessidade de confessar, a gente está aí, tá? Precisar de ajuda, tá eu, tem a Pamela, tem a Kelly, tem a pastora Cleidiane, né, tem a Márcia, tem uma galera aí que dá para te ajudar, tá? Você pode procurar e confessar. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, né, nos guardando a nossa casa, guardando a nossa vida, família, filhos, ministério, saúde, bens, animais, tudo que nós somos, que temos, seja guardado. Esse ambiente que nós estamos seja selado e protegido pelo Senhor. Que não haja nenhum tipo de interferência maligna, amém? Bom, hoje a gente vai falar sobre esses tratamentos, esses tratamentos místicos, né, que são feitos. E eu não vou explicar aqui um a um, porque isso demandaria um tempão aqui, né? E não é por falta de tempo, mas às vezes você fez um, a outra pessoa fez outro. Se você fez algo e você quer uma explicação específica, você pode vir no grupo mesmo, perguntar, pastor, isso aqui é o quê? Tá? Que daí eu te ajudo, te oriento. Pastor, eu fiz isso aqui, a gente te ajuda. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, dentro desses tratamentos, é porque, assim, queridos, eu tenho visto muitos cristãos procurando tratamento de medicina alternativa. E se a gente for ver aqui, pirâmide, né? Tá bem ligado à nova era, eubiose, mind power, relaxamento mental, né? Relaxamento mental está muito ligado a alguns tipos de massagens, florais de Bach, que são banhos florais, né? Se a gente for pegar isso aqui, tudo que a gente está nessa parte aqui, e colocar em quem trabalha com isso, vai falar que a gente é louco, vai falar assim, gente, isso é tratamento de saúde. Para que tudo isso, né? Vocês estão exagerando. E na verdade, muita coisa realmente está ligada à saúde, a questão é a fonte. É o que eu vi falando, né? Se o fundamento estiver contaminado, não adianta. Tudo que for construído ali vai ter problema. Então, isso aqui, as fontes disso aqui, não são fontes puras, não são fontes límpidas. E hoje em dia, eu tenho visto, queridos, muito crente envolvido com yoga, muito crente envolvido com acupuntura, muito crente envolvido com relaxamento mental, muito crente, porque hoje tudo é muito fácil, né? Por exemplo, não é para você procurar, não, mas se você procurar no YouTube, sons para dormir, você vai encontrar um monte de som de relaxamento mental para você relaxar. E lá você vai encontrar som para tudo. Pastora, mas não tem nada a ver. Tem, querido, são frequências que estão entrando em você. E se essa frequência veio de uma fonte das trevas, essa fonte está entrando em você. E daí a gente não sabe por que a gente é tudo esquisito. Eu não ouço Deus falar comigo. Eu não sinto a presença de Deus. Eu leio e não entendo a palavra. A gente está tudo
Então, Arlene, homeopatia é um tratamento, eu não sei como é que é feito aí, porque na verdade eu não estudei a palavra, né? Mas é feito com o próprio sangue, né? É esse tratamento que você está falando ou não? Ou é aqueles tratamentos de ervas medicinais? Ervas, né? Eu não vejo problema de você pegar a sua erva e fazer um chá. Um exemplo, tá? Não vejo problema. Quem que criou as ervas? Né? Foi Deus que criou. E realmente as ervas têm. Eu lembro que minha mãe tinha um pé de anador. Porque toda medicação, ela vem de plantas, né? Quase toda medicação vem de plantas. Então, em relação a isso, de verdade, eu não vejo problema nenhum. Mas vou dar um exemplo que eu ia falar sobre isso. A minha filha, caçula, ela tem ovário micropolicístico, né? Então, ela tem um monte de miomas. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. O ovário dela é cheio de cistozinhos, cheios. E daí ela tem um monte de problema, né? Por exemplo, ela está bem acima do peso por causa da questão hormonal. Tem tempo que a pele dela tá só espinha. Ela menstrua um mês, passa 2, 3 meses sem menstruar. Daí tem todos os sintomas porque o corpo não está agindo da forma como deveria agir. Queridos, o que eu tenho encontrado de pessoas aconselhando minha filha a tomar garrafada. Olha, toma a garrafada disso aqui é excelente, eu tomei. E daí, a nossa manicure também tem o mesmo problema que a Sara. E essa menina, ela fez um tratamento espiritual numa outra cidade aqui, eu acho que em Paraná. Ela fez um tratamento espiritual. E daí a gente fica lá ouvindo aquela menina falando. A questão não é ela falar, ela não serve o Deus que eu sirvo. É um problema dela fazer isso, né? Eu já tentei entrar para evangelizar, ela não aceita, porque ela está naquele deslumbre da Igreja Católica, é a Igreja Santa, Perfeita, Imaculada, e quem saiu da Igreja Católica, eu, né, no caso, é rebelde, né? Debandou da fé. Então, assim, eu tento plantar uma sementinha aqui, outra ali, quem vai fazer crescer é o Senhor. Mas a questão é que eu tenho visto cristãos, muitos cristãos fazendo tratamentos com ervas na questão de tem a barraquinha lá na feira, e daí ele vende aquelas garrafas, pastor, é tudo natural, tá? E quem é essa pessoa que faz? Queridos, nós não podemos ser ingênuos assim. Daí quem está fazendo lá é um pai de santo. Um exemplo, né? É uma benzedeira. E daí? Ela está só colocando as ervinhas lá? Eu quero ler com vocês algo. Eu estou ministrando no Shabat para a igreja sobre as obras da carne, ponto a ponto, né? E semana passada eu falei sobre feitiçaria. E eu fui naquela bibliazinha que a gente até ensinou vocês a baixar aí, e eu fui para ver o original, queridos. Eu fiquei chocada com o que fala sobre feitiçaria. E naqueles dias eu e a Sara estávamos conversando sobre isso. Sobre essas questões que parecem tudo ser muito natural, né? Pode ou não pode, justamente por causa dos ovários dela, né, e tal. E a gente estava conversando sobre isso. E daí, quando eu fui estudar sobre feitiçaria, a minha tela vai sair aqui um pouquinho, vocês vão escutar só minha voz, tá? Mas eu quero ler para vocês lá na Obras da Carne, em Gálatas 5, o que fala sobre feitiçaria ali, tá bom? Vamos lá. Gálatas 5, 20, que tá lá, idolatria, feitiçaria, né? Vamos lá, feitiçaria, uso ou administração de drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada em conexão com a idolatria e estimulada por ela. Presta atenção, a feitiçaria é muitas vezes encontrado em conexão com a idolatria, e a idolatria estimula a feitiçaria. Outra coisa que é feitiçaria são as decepções e seduções da idolatria. Mas eu quero pegar um outro ponto aqui, ó. Alguém que prepara ou usa remédios mágicos. Essa pessoa ela é considerada feiticeira. Queridos, isso é o que está... Quando você lê feitiçaria,
lá nas obras da carne, por trás, o que está escrito no original é tudo isso que eu li. Quando Paulo colocou, ó, gente, isso aqui é obra da carne, tá? E diz assim, aqueles que praticam isso aqui e praticam coisas semelhantes a essas não herdarão o reino dos céus. E daí ele está falando que feitiçaria é droga, droga no sentido de remédios, e drogas mágicas. Daí eu até falei isso na semana passada também no Shabat. Não sei o que você aprendeu no passado, mas eu lembro que eu aprendi que Satanás não cura, que Satanás transfere. Então a pessoa vai lá e busca, né? Tá com dor no ombro, a dor no ombro cura, mas dali um tempo aparece uma dor no joelho. Queridos, hoje eu não acredito mais nisso. Diante daquele texto que a gente leu semana passada de Atos, que aquela menina profetizava atrás de Paulo, em nome de Jesus, profetizando verdades, eu acredito que Satanás cure. Cure mesmo. E posso falar mais? Eu acredito até que se eu tiver uma enfermidade, orar, e não tiver cura em Deus, e eu for para algo das trevas, eu vou ser curado. Por quê? Porque Satanás quer mostrar que ele é melhor do que Deus. Entende? E às vezes, Deus está deixando aquela enfermidade para tratar algo na minha alma. Às vezes, Deus está deixando aquela enfermidade para piorar mesmo, para ele mostrar a glória dele. Às vezes, Deus está deixando aquela enfermidade porque é para a morte. E a gente não quer aceitar o agir de Deus. E a gente vai lá e busca outros caminhos. Pastora, mas assim, não, isso não é bíblico, porque o dia é a morte, o dia da morte pertence a Deus, queridos, isso não é real. Vamos lá, rei Ezequias. O profeta vai lá e fala para o rei Ezequias, ó, arruma tua casa, tá? Você vai morrer. O rei vira para o lado, pede misericórdia, pede mais um tempo. O que acontece? Ele vive mais 15 anos. Então, não é bem assim. O dia da morte está mais ligado às nossas atitudes do que realmente ao projeto de Deus. Mas daí é óbvio que quem vive dentro do projeto de Deus vai morrer no dia que Deus determinou. Mas tem pessoas que morrem antes do tempo, queridos. Você pode ter certeza disso. Tem pessoas que são ceifadas, que são roubadas na sua vida para não cumprir chamado, para não cumprir propósito. E daí eu tenho visto um monte de cristão buscando fontes, porque agora parece que a gente está vivendo um tempo realmente onde todos os caminhos levam a Deus, né? Ah, não, se isso aqui é bom, é de Deus, porque só Deus pode fazer coisa boa. Não, se isso aqui cura, não, é Deus. Queridos, tomem cuidado. Você pode estar se contaminando, você pode estar se enchendo de demônio, enchendo a sua geração de demônios, levantando altares para demônios, em nome de Deus. Porque de Deus não se zomba, Deus é Deus. E ele age dentro daquilo que ele é. A forma dele agir, ele estipulou que seria através da palavra. Então, assim, todas essas atividades que está aqui no ponto 2, se você praticou, né, se você marcou aí, além de serem pecados, elas causam contaminação e bloqueios na sua mente. Sabe? Elas bloqueiam. O que é? São fortalezas. Eu quero que você entenda o que é uma fortaleza. Hoje a gente não tem muito isso porque a gente não vive mais no tempo medieval, né? Mas quando se fala de uma fortaleza, está se falando de um muro de proteção enorme, grande, largo, aonde o inimigo está atrás dessa fortaleza, porque ele está se guardando para ele não ser atacado. Então, eu não sei se eu já contei esse testemunho para vocês, eu já contei várias vezes, não sei se eu contei aqui, se eu contei vocês vão ouvir de novo, porque eu não lembro se eu contei aqui. Eu sou de descendência indígena, né? Então, dá para ver, né? Que eu sou de descendência indígena, índio com italiano. São as duas bases mais fortes dos meus ancestrais. Tem outros também, mas os mais fortes são esses. E há muito tempo eu faço renúncia sobre a questão de índio.
Por quê, queridos? Porque índio é feiticeiro. Porque índio é um homicida. Eu também vejo muito. A questão é quem foi que fabricou, né? Esse é o problema. Índio é homicida, índio é índio, né? Índio adora o sol, a lua. Índio é um problema. Tem bênção sobre os índios que eles têm, mas tem muita maldição. E eu sempre fiz essas renúncias. Quando eu conheci o apóstolo Éder, tinha 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu já caminhava com ele. Eu fui conversar com ele sobre uma questão financeira. Finanças que não rompia, que eu não via possibilidade de romper, um monte de coisa acontecendo. E ele falou para mim assim, pastor, eu esqueci de te falar. Na última aula, porque quando eu conheci o apóstolo Éder, ele vinha todo mês aqui, ele ficou 3 anos vindo todo mês nos dar aula de libertação. Eu falei assim, na última aula, durante a aula, eu vi você com colar indígena. Eu falei, mas que desgrama! Eu pensei, né, tanta renúncia que eu faço, ainda tem um trem aqui, meu Deus. Vamos orar. Daí ele orou comigo, e ele falou assim, eu vou te mandar uma renúncia. Eu falei, tá bom. Mandou renúncia. E eu fiz, queridos, nada. Todas as renúncias que eu fiz durante a minha caminhada, nada, eu nunca senti nada. Eu fazia porque eu sabia da minha herança, mas nunca senti nem um arrepio, nada. E essa que o apóstolo mandou também, nada. Daí eu comprei um livrinho chamado DNA. E nesse livrinho tem várias renúncias. Tem renúncia do italiano, tem renúncia da questão genética mesmo. E daí tem uma renúncia indígena. E eu tô lendo o livrinho, eu falei, eu vou fazer essas renúncias tudo. Tem até japonês. Eu falei, vou fazer, já vou ver, tá, Kenny, que vocês estão mandando aí. Eu falei, eu vou fazer tudo, porque eu vou lá saber se lá no meu antepassado alguém coisou coisa aí com japonês, não sei. Vou fazer todas. Eu prefiro ter excesso de bênção do que ter alguma coisa presa aqui. E peguei e fui fazendo as renúncias. Quando chegou na japonês, na Índia, na indígena, tô eu fazendo, queridos, pensa num trem do inferno. Virou uma opressão dentro do quarto. Uma opressão. Eu comecei a sentir uma raiva, eu queria jogar aquele livro fora. Queridos, isso não tem muito tempo, não, tá? Tem uns 3 anos isso. 2 anos e meio, 3 anos. Uma raiva. Eu falei, opa, tem capeta aqui. Isso que você precisa entender. Às vezes não é que você está cheio de demônio, mas você está ligado a demônios. E a gente tem tanto medo, tanta vergonha. Ai, vão falar que eu estou endemoniado. Queridos, esse mundo jaz nas trevas. E a gente está aqui para se desconectar das trevas mesmo, para a gente não ficar ligado nelas. E eu comecei a sentir raiva, vontade de jogar esse livro. Comecei a sentir coceira no corpo, assim, coceira. Eu falei, mas que desgrama é isso? Daí, olha só, uma palavra que tinha naquela renúncia me fez lembrar, porque eu pensava assim, meu Deus, como é que tem coisa em mim ainda? Porque apesar de eu ser descendente indígena, eu nunca tive prática indígena. Maldição sem causa não encontra pouso, né? Como é que pode? Uma palavra que tinha naquela renúncia fez descortinar algo na minha mente. Por quê, queridos? Isso é fortaleza. O que é fortaleza? É coisas que ficam escondidas dentro de nós. Nós não temos acesso, a gente não lembra que fez. Por que Satanás cria esses bloqueios dentro da gente? Porque se eu não lembrar, eu não confesso, não me arrependo, não oro e Satanás fica com aquela base ligada na minha vida. Tá. Uma palavra, tapuia. Essa palavra, tapuia, me fez lembrar que eu, com 9 anos de idade, foi logo quando a gente mudou aqui para Rondônia, foi feito um teatrinho na escola sobre índio. E eu era a índia. E eu cantava, eu sou a linda tapuia. E eu me vesti toda de índio, com roupa nativa do mato, porque aqui tinha muito índio. Ainda tem, né? Mas hoje, assim, são mais distantes. Mas antes era de fácil acesso. Com roupa da tribo. Então, realmente, eu tinha dado causa. E daí eu fui orar, queridos. Por que eu estou contando isso? Para falar sobre fortaleza. Eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não consigo entender isso. Tem anos que eu faço renúncia indígena e nunca aconteceu nada. Eu nunca senti nada, eu nunca vi nada. E, de repente, uma renúncia no meio de outras faz esse estrago. Opressão, ataque, coceira.
E daí o Senhor vai me ensinar, né? Sobre o que é uma fortaleza. E o Senhor falou comigo assim, que esses demônios estavam atrás de uma fortaleza. E que cada renúncia que eu fiz era uma martelada. Mas imagine uma fortaleza, queridos. Mesmo que você vá lá com uma picareta, não é uma pancada que você vai destruir aquilo lá. Você tem que bater muito. Então, cada pancada que eu fazia, cada renúncia que eu fazia, era uma pancada que eu dava ali. No dia que veio o entendimento e que daí eu me arrependi, falei, Deus, eu me arrependo de ter cantado aquela música, eu tiro essas roupas, eu tiro isso do meu corpo, eu tiro, Senhor, eu saio disso. No dia que eu fiz isso, a fortaleza caiu. E quando ela caiu, o que estava atrás da fortaleza apareceu. E saiu. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento que tudo isso aqui, queridos, a obra do diabo não é nos curar. Entenda, ainda que nos cure fisicamente, ainda que eu tomei a garrafada, ainda que eu tive contato com ET, né, ufologia, ainda que eu fui na hipnose, fiz a regressão, ainda que, sei lá, querido, gnose, sei lá o que você fez aí. E você teve resultado positivo. O propósito do diabo foi só criar uma fortaleza dentro de você, porque ele queria um lugar para se esconder na sua vida. Ele não queria te curar. Ele usou a cura só para te pegar. Ele usou a cura para te enganar, para te iludir. E isso vai ter uma cobrança. O demônio não dá nada para nós. Vai chegar uma hora que ele vai cobrar isso. E ele vai cobrar como? Te impedindo de ter uma vida plena em Deus, te impedindo de conhecer a palavra, te impedindo de entender, de ter experiência, de ter intimidade com o Pai. Ele vai te cobrar nas finanças, porque está sendo levantado altares para as trevas. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você compra algo, você está levantando um altar para Satanás. Você está comprando, você está ofertando pelo trabalho daquele feiticeiro que fez aquela garrafada. Ele fez algo por trás, entende? Ele foi lá no mato, ele pegou as plantas, ele fez a oração dele, ele fez, e daí ele coloca ali. E você está ofertando por aquilo que ele fez. Um altar está sendo estabelecido, e isso vai ser cobrado. Os demônios vão cobrar isso. E às vezes não cobram da gente, mas a cobrança vem sobre os nossos filhos. A cobrança vai vir. Satanás não é bom. Ele não dá nada de graça. Ele não dá nada sem querer algo em troca. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui para eu poder responder. Tá, nome da Bíblia. Eu acho que a Kelly já colocou lá no grupo, mas depois a Kelly coloca de novo. Isso aqui eu falei. A Kelly vai colocar, tá, Luciane? É uma Bíblia comunzinha, mas ela baixa uns negócios para você olhar em hebraico. Bem legal. A Kelly tem uns videozinhos, depois ela manda para vocês. Conheço a medicina pela íris. Conheço bem superficialmente. Não tenho profundidade nisso. Deixa eu voltar aqui. Não tenho profundidade nisso. Não sei se tem base científica. Queridos, a ciência, ela tem que andar paralela com a palavra. Amém? Se a medicina pela íris tiver base científica, eu não duvido que ela exista. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos são janela. Entende? Então, eu não duvido. Porém, existe um detalhe. Vamos lá. Um médico, ele passa 10, 12, 15 anos para se especializar. Ele passa 6 anos fazendo a medicina geral, estudando anatomia, estudando o corpo inteiro, pedacinho por pedacinho, o corpo é fatiado, quer dizer, ele mexe com cadáver, ele conhece o órgão, tudo. Daí ele vai se especializar no fígado. Daí ele vai passar mais 4, 5 anos estudando só o fígado. Só, ele não vai estudar mais nada. Daí vem uma pessoa que nunca estudou nada e ela dá um diagnóstico que o médico que passou 12 anos estudando não sabe. Vocês não acham isso, no mínimo, estranho? Da onde que essa pessoa tirou essa fonte de poder?
Entende? Ah, pastora, mas na igreja também acontece. Então, mas daí a gente sabe qual é a fonte que veio. A gente sabe que foi Deus que revelou. Vou dar um exemplo aqui de uma outra situação. A gente está falando sobre tratamentos, né? Eu tinha uma discípula, ela faleceu tem 2 anos de câncer. Quando eu a conheci, há uns 9, 10 anos atrás, ela já tinha tido um diagnóstico, ela tinha tido um câncer na panturrilha. Nunca tinha visto isso. É o único caso que eu conheço de um câncer na panturrilha, ela. E ela tinha feito a cirurgia, tinha tirado um tumor maligno, mas, tipo assim, não tinha nada. Mas vocês sabem que uma pessoa, quando ela tem um câncer, ela tem que estar cuidando constantemente, né? Porque as células já se manifestaram. E daí, passado um tempo que eu conheci ela, ela começou a ter ela era professora, ela começou a ter alguns ataques, esquecimento, um cansaço. Na época, ela tinha um plano de saúde bom, ela tinha uma pasta, queridos, assim, uma pilha de exames, de tudo mais, comprovando câncer, tal, tal, tal. E daí foi diagnosticado que no meio da cabeça dela tinha um pequeno nódulo que estava causando um estrago. Ela ficou afastada da escola um tempo, tomando uma medicação que ela ficava dopada. Quantas vezes eu fui lá orar com ela e ela não lembra? Ela não lembrava depois, né? De tão dopada que ela estava. E ela foi curada daquele do cérebro. Passou uns 4 anos, apareceu um nódulo aqui assim, né? Abaixo da mama. Inicialmente ela ficou quietinha. E daí, Deus revelou na igreja. Deus revelou que ela estava com câncer. Agora, olha o problema do profeta. Quando Deus te mostrar algo, você fala só o que Deus falou, tá? Não fala mais nada, não. Por quê? A gente aprende um monte de coisa na igreja e um monte de coisa errada. Porque o que a gente aprende? Ah, se você teve um sonho, se você teve uma visão, se você teve uma revelação, é Deus mostrando. E quando Deus mostra é porque Ele está dando livramento. É isso que a gente aprende ou não é? E às vezes não é não, queridos. Às vezes Deus está mostrando só o problema. E daí essa profeta falou para ela assim, olha, você está com câncer, é maligno, mas não se preocupa, quando Deus mostra, Ele vai curar. E daí um dia eu tentei conversar com ela e eu vi que ela não gostou. Eu vi que era tipo assim, você está tentando roubar a minha fé? Sabe? Eu vi que ela não gostou. Tipo assim, Deus falou, Ele vai me curar. Tá bom. E esse negócio foi aumentando, queridos. Esse negócio foi aumentando, esse negócio foi aumentando, foi aumentando. E daí um dia ela veio aqui em casa e ela me mostrou. Já estava assim, ó, quase do tamanho da mama. Daí eu falei para ela assim, falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já tentei falar com você e eu vi que você não gostou. Mas eu vou falar novamente. Eu não quero mexer na sua fé. Eu só quero que você entenda que tem várias formas de Deus curar. E a medicina é uma delas. Quando Jesus chamou Lucas, que era médico, Jesus nunca falou para Lucas, olha, agora você não vai ser mais médico, você vai só curar pelo meu nome. Lucas continuou sendo médico. Deus tem seus meios. Você não tem nada, você não tem. Se Deus te curar, você não tem um exame para provar que Deus te curou. Você não fez nada. Vá no médico. Daí ela ficou meio assim, daí ela passou uns dias, ela pegou, e daí ela estava numa situação financeira bem difícil, sabe? Daí ela veio aqui e falou assim, olha, eu decidi, eu vou no médico, mas eu não sei nem para onde ir, porque eu não tenho mais plano e tal, tal, tal. Eu falei, pega tudo que você tem e vamos para Porto Velho. Porque aqui em Porto Velho tem uma sede do Hospital de Câncer de Barretos. E como meu pai se tratava lá, eu já sabia mais ou menos como funcionava, né? Eu falei, eu vou te levar. Vamos para lá, porque você não tem consulta, não tem encaminhamento, mas a gente leva tudo que você tem e, de repente, eles olham e falam assim, ó, isso aqui é sério, vamos pegar o caso dela. Tá. Levei, queridos. Quando eu levei, a família ficou estressada comigo, ficou brava comigo, porque a família tinha dinheiro. Levaram ela num hospital aqui, para um médico que estava se formando.
Esse médico abriu, tirou, mas deixou um monte... Você sabe que câncer não pode mexer, né? Tirou e deixou um monte de célula, porque ele não sabia. Fechou. Queridos, com 20 dias, aquilo estava maior do que o peito dela. Resumo da ópera. Ela morreu. Morreu porque era propósito de Deus? Não, queridos, ela era um pouquinho mais velha do que eu. Ela morreu porque ela acreditou numa profecia que a fonte não era Deus, a fonte era a alma de uma pessoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado, e com isso eu estou falando assim, cuidado com isso aqui que você já praticou, e cuidado com a igreja também. Quando você receber uma palavra, você vá para a palavra. Quando você recebeu uma palavra, você vá para a palavra. Para ver o que o Senhor quer com você. O que Deus tem para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, por que Deus coloca tudo isso aqui como um pecado? Porque o Senhor deixou o mandamento. Não terá outros deuses além de mim. Pastor, então eu também não posso procurar um médico. Queridos, quando eu procuro um médico, eu procuro com a consciência que o médico não é minha fonte de cura. Que ele pode ser somente um canal de Deus. Porque se médico tivesse poder para curar, ninguém morria. Simples. Eu não tirei a fonte. Então, tudo isso aqui tira. E daí é o que eu falei naquele texto lá de Gálatas. Isso aqui é feitiçaria. Porque isso aqui são drogas mágicas que traz um tratamento muito rápido, que vai resolver seu problema. Isso aqui, e daí a questão, volto a dizer, é o que está por trás disso, é o nível de fortaleza que você vai entrar e vai te prender, e depois, queridos, para sair, acabei de contar um testemunho meu, sabe quantos anos eu fiquei fazendo renúncia indígena? No mínimo uns 10. No mínimo uns 10 anos, para que um dia a fortaleza caísse. Pastor, e toda fortaleza demora esse tempo todo? Não, é lógico que não. Mas depende da intensidade. Se você agiu dentro da feitiçaria e na sua família já tem feitiçaria, você pode ter certeza que vai dar um trabalhozinho. Por isso que eu falo, queridos, faz renúncia. Eu não estou falando aqui direto, faz renúncia. Faz renúncia. Apareceu um propósito para se limpar, faz as renúncias de novo. Por quê, queridos? Porque a gente não sabe o que tem dentro da gente. A gente não sabe o nível de fortaleza. Daí tem pessoas que vai lá e faz uma renúncia, não deu resultado. Isso aqui não funciona. Isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A fortaleza é do tamanho de um castelo, daí você quer uma martelada e derrubar um negócio. Eu também creio. Arlene, eu creio que muitos medicamentos são consagrados a demônios. Meu Deus do céu. É do apóstolo Maurício, esse DNA. É um livrinho bem pequenininho. Tá um livretinho. É porque ele não tá aqui. Ele tá ali na frente. É porque eu tenho uns livros de cabeceira, né? Daí meus livros de renúncia é tudo de cabeceira. Ele tá ali na minha frente. Ele é bem pequenininho, um livrinho de capa azul, tem um DNA na frente, escrito DNA é do apóstolo Maurício, tá? Não é difícil de comprar, de encontrar. Eu vou mandar a capinha dele para vocês, tá? Para vocês verem quem quiser ter ele depois. Vamos lá, religiões e seitas que praticou e que se envolveu. Testemunha de Jeová, Candomblé, Kundalê, Catimbó, Orederê, que trazem marcas do corpo, kardecismo, quimbanda, mahikari, shintoísmo, magia negra, unificação, umbanda, islamismo, tantrismo, ateísmo, hinduísmo, homolocó, brahmismo, santo daime, taoísmo, unificação, mormons, maçonaria, ciência cristã, perfeita liberdade, messiânica, Seishonoe, Terekó, budismo, Hare Krishna, racionalismo cristão, igrejas de Satanás, pagelança, Cangerê, supremacia racional, Rosa Cruz, Meninos de Deus, Sociedade de Pesquisas Espirituais Cabalísticas e outros.
Por que outros, queridos? Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês, aqui na nossa região, no norte, tem um tal do chá de Mariri, que não tem em outros lugares. Então, também tem as questões regionais, tá? Que não são abertas e não são tão abrangentes. Qual é o problema disso aqui? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Muitos. Agora eu não sei qual é a fonte que você quer falar, Kelly. Coloca aí o que você quer falar sobre. Vou abrir o microfone aqui. Aqueles livrinhos que vendem em banquinha de jornal, né? São romances mesmo, romances de romance, homem e mulher. E eles são bem assim, aprofundados em fantasias. Aí eu não sei se isso traz a feitiçaria por parte de São Sebastião, porque dá lúdico, Eu né, creio para que o homem sim. encantado. Eu creio que sim. Por quê? Porque, inclusive, se a gente for ver, queridos, vamos lá, vamos analisar as histórias românticas, né? Do que a Kelly está entrando aí, porque também tem os espíritos que agem por trás disso. Todos eles têm um nível enorme de manipulação. Tem ou não tem? É o fulano que gosta da outra, mas a outra gosta dele, e ela vai lutar, e ela vai não sei o quê, pelos caminhos para seduzir, para atrair. É assim ou não é? Né? O que é manipulação? Manipulação está totalmente. Se você pegar a palavra manipulação, é você pegar elementos diferentes, colocar dentro do mesmo lugar para fazer um elemento para que o seu fim seja concluído. O que é feitiçaria? Manipulação de elementos. Vocês entendem? Vamos lá para ficar bem claro, assim. Quando a gente assistiu os desenhos aí que tinha o caldeirão, né? No Pica-Pau tinha algumas coisinhas assim. No Tom e Jerry também acho que tinha. O que a bruxa fazia? Ela pega os cílios, ela pega uma graminha, ela pega um negocinho, coloca tudo no caldeirão para fazer uma coisa só para aquilo que ela quer aconteça. Então, ela manipulou elementos. Às vezes, nós não manipulamos elementos, mas nós manipulamos sentimentos, nós manipulamos informações para que aquilo que eu queira seja feito. E o que é a raiz disso tudo em mim? Orgulho. Eu não posso perder nunca. Eu tenho sempre que ganhar. E isso está ligado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Porque o rebelde é orgulhoso. Por que o rebelde não aceita correção? Porque ele é o top das galáxias. Não, ninguém manda em mim. Eu faço do meu jeito. E daí ele manipula. Por isso que a Bíblia fala que é feitiçaria, porque os dois agem dentro da manipulação. Amém? Então tem tudo a ver, Kelly. Tudo a ver. Essas religiões, queridos, que a gente colocou aqui, nessas seitas, todas elas nasceram de alguém que teve uma revelação. Todas. Daí eu vou falar uma coisa, eu falo de mim, né? Porque eu vivo isso. Eu guardo sábado, eu não como carne de porco, tem algumas coisas que eu não faço, porque a Bíblia fala, então eu não faço. Não estou falando para você fazer o que eu estou fazendo, tá? Eu estou dizendo de mim. E daí é comum eu chegar num lugar e eu falo assim, por exemplo, vou comer um lanche. Olha, eu quero um lanche, mas eu quero que tire o bacon, tire o presunto, né? Tudo que é porco não coloca. Daí, geralmente, a pessoa olha para mim e fala assim, você é adventista? E eu sempre brinco e falo, não, eu sou um pouquinho pior do que eles. Né? Eles são mais tranquilos que eu. Por quê, queridos? Eles tiveram uma revelação. Essa revelação que eles tiveram sobre algumas coisas é real e bíblica? É. Estou pegando o exemplo deles, tá? Guardar o sábado é bíblico. Não comer carne de porco, algumas coisas é bíblica. Aonde que eles se perderam? Primeiro, Jesus não é o centro. O livro de regras dele é livro de regra da igreja, é dessa irmã que teve a revelação do Adventista, que eu esqueci o nome dela. Se alguém lembrar, coloca aí para mim. Eu acho que até tem um livro que fala sobre isso aqui. Essa é a primeira base, é o que ela fala. A segunda base, Jesus não é o centro. Aonde, querido, Jesus não for o centro, é a heresia. Não, mas aqui tem Jesus também.
Se você pegar o candomblé, tem Oxóssi, Sebastião, Iemanjá, tem todos os deuses lá. E tem Jesus também. Não, mas não tem problema, que também tem Jesus. Também tem, quer dizer, Jesus não é o único. Jesus faz parte do arsenal. Se você... Isso, Ellen White, essa mesmo. A regra dos testemunhos de Jeová é dela, não tem nada a ver com a Bíblia. Ela teve revelação da Bíblia. Mas as regras dele está tudo baseado no que ela falou. Então, todas essas seitas, essas religiões, elas tiram a centralidade de Cristo. E, queridos, quando tira a centralidade de Cristo, tem alguém que é o centro. E esse alguém que é o centro é o ser que é adorado. Então, não importa. E daí isso também é um alerta para nós, tá? Por quê? Porque nós também recebemos revelações, amém? O Senhor também fala conosco. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as revelações que nós recebemos, porque às vezes a gente olha tanto para as revelações que os outros recebem, e a gente não vê as revelações que nós recebemos. Tudo aquilo que a gente recebe, queridos, tem que passar pelo cunho da palavra. Se tiver fora da palavra, se tiver manipulação, por exemplo, eu guardo sábado, eu não como carne de porco. Se eu começar aqui a falar para vocês que vocês têm que fazer exatamente o que eu faço, olha, porque é assim, tem que fazer assim, porque senão não vai ter salvação, porque essa igreja que vocês frequentam aí, Deus me livre, olha, nem prega isso aqui. Eu já estou fazendo manipulação, eu já estou fora da palavra. Mesmo estando dentro da palavra. Vocês entenderam? A Bíblia fala para guardar o sábado. Mas eu não posso julgar vocês, eu não posso julgar a igreja que vocês congregam, e eu não posso dizer que eu sou dona da verdade. E eu não posso querer que vocês façam aquilo que eu faço. Isso é manipulação. E todo nível de manipulação está ligado à feitiçaria. E daí a gente, todas as vezes que a gente tratar de idolatria, a gente sempre vai voltar, queridos, para o Salmo 115. Porque a gente pensa que o Salmo 115 está dizendo somente da imagem. Então, quando a gente lê o Salmo 115, a gente já vai para a igreja romana, né? Porque lá tem a Maria, lá tem não sei o quê, lá tem não sei o quê, e não é isso. Porque no Salmo 115 fala aqueles que fazem e aqueles que adoram. São duas classificações. Dos que constroem a imagem e daqueles que adoram a imagem. Nem todos que constroem adoram. Às vezes a pessoa que constrói, ela debocha. Fala que povo bobo. Estou pegando um gesso aqui, esse povo acha que esse gesso é Deus. Talvez ele até deboche, mas não quer dizer nada. Ele está se tornando semelhante, porque ele está fabricando. E talvez aquele que adore não faz. Mas os dois entram na mesma classificação. Qual é a classificação? Eles não conseguem ter a vida de Deus, porque o nosso Deus é vivo, e o Deus deles não. Eu não estou dizendo da Maria. Maria foi uma mulher íntegra. Se ela não tivesse sido uma mulher íntegra, ela não teria sido escolhida para ser a mãe de Jesus. A única questão de Maria é que ela morreu. Um morto não pode me representar. Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles foram homens que andaram com Cristo. E que eu vou chegar no céu e vou conhecer eles pessoalmente, porque eu tenho certeza que eles estão lá. Quero conversar, eu quero detalhes do que eles viveram na Terra. Não conta assim por cima, não, eu quero detalhe. Pode me contar a história, a gente vai ter a eternidade inteira para conversar. Mas eles não podem mais me representar hoje. Daí todas as vezes que eu adoro um ser que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, eu me torno semelhante. Então o que acontece comigo? Eu estou na igreja. Eu me converti, eu estou na igreja. Mas eu não consigo ver as verdades de Deus. Para que tudo isso? Eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo ter discernimento, entendimento. Eu não consigo falar. Eu tenho medo. Eu me acho inferior. Eu tenho vergonha de falar. As minhas mãos não apalpam. As minhas mãos não abençoam. As minhas mãos não oram.
não intercede, não impõe os meus pés no caminho, parece que eu estou numa esteira, ando, oro, jejum, e não saio do lugar. Por quê? Porque um dia eu passei por tudo isso aqui. Porque um dia eu adorei esses deuses. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Tá, o que você não entendeu? A Ju está falando que não entendeu sobre o testemunho de Jeová. Qual foi a parte que você não entendeu para mim poder te explicar? Que daí nós vamos orar, tá? Pastora, boa tarde. Bom dia. Bom dia. É sobre... Porque eu não conheço muito dessa denominação, mas eu sempre acreditei que eles eram muito devotos a Deus, assim, de uma forma muito fiel. Aí, agora, eu fiquei sem entender, porque Deus não é o centro, Jesus não é o centro para eles? Não, não é o centro. O centro deles, primeiro é os ensinamentos dessa irmã, e o segundo é o sábado. Eu guardo o sábado, queridos, mas o sábado não me domina. Eu não penso que... Desculpa interromper. Vou dar um exemplo. Eu perdi o nome dela. É uma pessoa que viveu? É uma pessoa, ela que teve a revelação. Essa Ellen White. Ela que teve... Tá. É uma pessoa. Não está mais viva, né? Mas é uma pessoa. E todas as regras que ela colocou ainda são seguidas hoje na íntegra. Vou dar um exemplo. Eu guardo sábado. Porém, queridos, se você precisar de mim no sábado, pode contar comigo. Se eu precisar fazer algo, eu faço. O sábado não é o meu Senhor. E de forma alguma eu penso que você não guarda, você não tem salvação. Porque a salvação não é o sábado. O sábado está ligado a eu ter uma vida plena na terra, a eu governar, a eu viver na Shalom. E não ele não é Senhor. Jesus é o Senhor. Amém? E lá não, eles colocam que o sábado é o sábado. Se você não guarda o sábado... Gente me ligando uma hora dessa, gente. Se você não guarda o sábado, você não tem salvação. Você não é respeitado, você não tem, entendeu? Então, é o que eu acabei de falar. Eles têm algumas coisas muito boas. Queridos, todas essas religiões aqui têm coisas boas. Todas. Vou dar um exemplo, espiritismo. Nós tínhamos que aprender com esse povo fazer as obras sociais. Eles fazem com uma graça e uma sabedoria, ajudam o próximo, se mobilizam. No entanto, o Deus deles não é Jesus. E por que eles fazem? Porque eles acreditam que essa é a forma de salvação. Se eles não fizerem as boas obras, daí como a gente sabe que não é, a gente também não faz direito, né? Nisso a gente está errando. Mas é isso que eu estou dizendo. Toda religião, queridos, pode ser uma religião intitulada como evangélica. Se ela tirar Jesus do centro, cai fora. E tem muitas, tá? Eu não vou citar aqui, não vou entrar, mas tem muitas. Tem muitas igrejas que, se Jesus falar alguma coisa lá dentro, eles não mudam, porque a regra da igreja não permite mudar. Pode. Ai, meu Deus, pode. Pastora, é tão interessante isso, porque por isso que eu pedi para falar, porque assim, eu vivi isso 25 anos da minha vida. Foram 25 anos dentro da doutrina espírita. Eu comecei aos 15 como umbandista, aos 26 para 27 eu fui para o kardecismo, e na nossa imaginação, na nossa mente, naquilo tudo, é como se você estivesse fazendo tudo correto. No centro de Umbanda que eu frequentava, tinha um Jesus lindo no meio do gongar, né, que é o altar. E a gente acredita realmente que está fazendo aquilo para o bem das pessoas, mas aí quando você vai para a doutrina kardecista, que é considerada um pouco mais evoluída do que os terreiros, essas coisas, você também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala as passagens de Jesus todas, porém, o Senhor não é o centro. Só que a gente não consegue perceber isso.
é como se você fizesse algo no automático e você Sim. se considera assim muito acima da média, tipo, como eu sou bom, como eu sou temente a Deus. Eu só consegui entender isso quando eu fui para a igreja evangélica. Foi quando eu comecei no meu despertar a ver que eu não colocava Jesus na frente. É como se Jesus fosse um pano de fundo para poder me dar respaldo para o que eu estava fazendo. E sim, eu concordo muito com o que você falou. Em todas tem algo de bom. Porém, o que se perde é o principal. Sim. Que eu estou falando isso porque para quem ouve é importante. Eu acho que o testemunho edifica muito. Porque, assim, eu só consegui realmente me libertar quando eu consegui enxergar o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Foi quando a minha saúde melhorou, foi quando a minha parte sentimental, emocional, eu me tornei uma mulher mais forte. Porque, assim, o tempo todo eu vivi luta. Esses anos todos que passaram, que eu vivi na doutrina espírita, eu fiquei doente. E, assim, claro, a vida é isso, né? A gente sabe Sim. que aqui a gente vai ter aflição, né? A gente tem que confiar no Senhor, mas não é isso, a coisa é muito exacerbada. E você fica muito energeticamente fraco. E parece que Por o seu causa das espiritual cobranças, né? fica sugar isso. E assim, e essa libertação que eu venho fazendo junto com você, ela tem me feito todos os dias, durante vários momentos no dia, pedir perdão a Deus e mais libertação. É assim, quanto mais eu vou entendendo, isso tem me dado muito alívio, por isso que eu quis falar. Se eu estou cozinhando e eu lembro, Senhor, me perdoa, sabe, me Glória. fortalece. Então, assim, isso tem sido uma coisa que tem me ajudado muito, porque sempre fica um resquício, né? Sim. Sempre fica. E eu sinto que eu estou conseguindo me libertar desse resquício. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz com isso. Porque o propósito é exatamente isso. Queridos, a libertação não é para nos dar refrigério. A libertação é para nos tirar das amarras das trevas, para que a gente possa caminhar e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Porque um escravo não tem como colocar outro em liberdade. E daí, quando eu sou livre, eu vou estabelecer reino. E esse é o propósito da libertação, é que você seja um estabelecedor do reino do Messias nessa terra, amém? Nós vamos orar mais uma vez, né? Falamos de 2 pontos aqui. E vocês têm óleo para unção aí pertinho de vocês? Se você tiver, pega aí. Se você não tiver, depois você unge, tá? Mas eu quero que você unge essa parte aqui, ó. Para quem já se envolveu, sabe que isso aqui é chamado de terceiro olho. Unge aqui, unge bem aqui o alto da cabeça. Essa partezinha aqui, quando termina a coluna aqui, ó, no alto do pescoço, que a gente está pegando aqui as glândulas, né? Pituitária e penial, e unge as mãos, tá? Nós vamos orar. Eu creio que quando vocês preencheram esse questionário, vocês já preencheram consciente de que isso era pecado, né? Que vocês estavam se posicionando contra essas coisas. Então vamos orar, queridos. Pai, mais uma vez nessa manhã nós nos posicionamos diante do teu senhorio, Pai, e reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único Deus a quem nós servimos. Pai, todo esse propósito de renúncia, Deus, é para que Cristo venha cada vez mais ser o centro das nossas vidas, assuma o governo do nosso ser, da nossa casa, de tudo que somos e temos. Pai, em nome de Jesus, que agora o Senhor venha sobre nós, sobre tudo aquilo que temos e somos. Pai, e nós hoje renunciamos esses pecados que falamos nessa manhã. Renunciamos cada um deles. Deus, tirando todo o
poder que eles têm sobre as nossas vidas e sobre a nossa geração. Como autoridade, Deus, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, nós declaramos essas ligações cortadas agora. Pai, em nome de Jesus, nos arrependemos, Deus. Nos arrependemos de toda atividade mística, de todo tratamento, de todo uso de energia cósmica e mental, de medicamentos, Deus, de medicinas alternativas que estão fora dos seus projetos, que estão fora dos seus princípios. Nós nos arrependemos por ter aberto os nossos chakras, por ter tido comunhão, Deus, com tudo isso que está sendo citado e que nós já confessamos quando anotamos aqui. Nos arrependemos, Deus, das religiões, das seitas que praticamos, dos demônios que nos envolvemos, que estava por trás dessas religiões e nós não sabíamos. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Deus, por termos colocado outros deuses diante do Senhor. Perdoa, Pai, por termos servido, adorado outros deuses. Perdão, Pai, perdão por todas as vezes que ainda hoje o Senhor não é o centro das nossas vidas. Nos perdoa, Pai, por não dar o crédito que a Tua palavra merece. Nos perdoa, Deus, por não termos a fé que deveríamos ter. Nos perdoa, Deus, por muitas vezes nós mesmos nos governarmos e fazermos as coisas segundo o desejo do nosso coração, quando a Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, que há caminhos, Pai, que parecem ser perfeitos, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Nos perdoa, Deus, por termos entrado nesses caminhos, e eu peço nessa manhã, nos tire dos caminhos de morte que nós entramos. Pai, Jesus é vida. Ele é vida e Ele é vida em abundância. E Ele é o caminho, é nesse caminho, Pai, que nós queremos estar, é nessa verdade, Pai, que nós queremos estar. Nos arranca, Deus, dos caminhos errados que trilhamos, das estradas, das ruas que nós abrimos para andar, Pai, tem misericórdia de nós e nos coloca no centro da Tua vontade, Pai. Nos ajuda a matar nossa carne. Nos ajuda, Deus, a nos posicionarmos em integridade e santidade diante do Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Abre o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, que haja limpeza, Senhor, na mente de cada um dos Teus filhos, que haja limpeza, que toda contaminação que veio, Senhor, por ensinamentos errados, que seja arrancada agora, que todo sofisma, Deus, que toda fortaleza venha ruir, Pai, a Tua unção, despedaça o jugo. Deus, esse óleo é um símbolo da unção do Espírito, que essa unção do Espírito venha despedaçando, Deus, toda fortaleza que se levantou, todo bloqueio, Senhor, que se levantou. Pai, em nome de Jesus, que todo poder que foi desenvolvido, todo poder paranormal que foi desenvolvido seja arrancado da vida deles agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que haja um desligamento entre eles e os demônios que estavam por trás disso. Deus, para a glória do Teu nome. Deus, que a mão dos Teus filhos, que a mente dos Teus filhos, que os chakras que foram abertos sejam fechados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós vamos tratar ainda sobre cada chakra, mas agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor comece a quebrar, Deus, todo nível, Pai, de ligação que existe, para que os Teus filhos comecem a caminhar na plenitude do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, todo ritual que foi feito, todo mantra, Deus, que foi entoado, que entrou as frequências nos Teus filhos, todo incenso, Deus, que entrou pelo nariz, todo relaxamento mental, Senhor, o Senhor não é um Deus passivo, o Senhor é um Deus ativo. Pai, em nome de Jesus, toda medicina que vem através das cores, que traz vibrações, que traz aromas, Pai, cristais energizados, Pai, em nome de Jesus, toda regressão, toda a hipnose, toda massagem energética, Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi colocado como endeusamento da terra, do sol, do ar, toda mentira do poder divino dentro do próprio homem, que seja queimado agora. Que o corpo dos Teus filhos, Deus, comece a queimar agora do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus.
E que esses poderes malignos parem de atuar agora. Que os demônios que entraram por esses caminhos saiam agora em nome de Jesus. Sejam amarrados e saiam. Saiam da mente, saiam dos ouvidos, saiam dos olhos. Saiam da vida deles agora em nome de Jesus. Largue os pés deles, que eles possam caminhar para o Senhor. Caminhar, largue as mãos. Todo nível de contaminação, todo nível de pecado seja queimado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora pelo poder que há no nome de Jesus, que todas as informações que entrou através das falsas religiões, trazendo engano, trazendo paralisia, trazendo bloqueios, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi feito nessas falsas religiões, Pai, toda a bebida que foi ingerida, toda a comida, Pai, todos os passes, as velas que foram acendidas, as orações pelos mortos, aos antepassados, os mantras que foram entoados, Deus, todo vínculo com a maçonaria, todo vínculo, Senhor, com a Rosa Cruz, toda a prática, Deus, as vestimentas que foram colocadas sobre o corpo deles, que seja arrancada agora, que as patentes, Deus, sejam arrancadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o terceiro olho, Deus, que trouxe, Deus, poderes paranormais, visões paranormais, seja furado agora. Em nome de Jesus, as flores, as ofertas que foram oferecidas, que as ofertas que foram oferecidas sejam arrancadas desses altares. Que o nome dos teus filhos, a genética dos teus filhos, as vestimentas, tudo aquilo que está relacionado a eles, que seja arrancado desses altares pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi colocado como ilusão, como engano, como encantamento, que seja arrancado, que seja arrancado, que seja arrancado, e que eles possam, Deus, fluir nas verdades do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, Pai. Que a unção do Senhor venha sobre eles, preenchendo todos os lugares. Que os demônios, Deus, que saíram, Deus, não deixem nada para trás, não deixem sintomas, não deixem ensinamentos. Dentro dessa área que ministramos hoje, Deus, que o Senhor coloque os teus filhos em liberdade. E que não somente isso, mas que eles sejam levantados para expandir e levar essas verdades a outras pessoas e colocar outras pessoas em liberdade também. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre eles. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam, Deus, guardados. Que eles sejam, Pai, protegidos, escondidos. Eles, a família, as finanças. Deus, que Satanás não ache legalidade. Pai, não ache lugar para contra-atacar os seus filhos. Deus, que eles sejam arrancados dessas atmosferas e colocados no Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Queridos, a gente vai... Eu tenho muita pauta aqui, e eu vou ver com as meninas e nós vamos mandar algumas renúncias para vocês, tá? Algumas renúncias bem específicas para vocês irem fazendo. Não tenha medo de fazer, tá? O que você vai fazer? Em casa você vai orar, orar pelo lugar, né? Aqueles passo a passo que a gente já ensinou, e faça as renúncias. Algumas coisas bem específicas, eu tenho renúncias sobre maçonaria, a gente vai ver as renúncias que estão ligadas a isso aqui, tá? Que a gente falou hoje sobre essas seitas. O que a gente tiver, a gente vai mandar aquilo que você fez, você faz, tá bom? Aquilo que você praticou, você faz a renúncia, e se precisar, nós estamos aqui para servir, para ajudar, amém? Uma alegria estar com vocês, uma alegria servir vocês. Nos vemos na próxima semana, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.